Boa noite, trader! Vamos para mais um vídeo do projeto Trader Iniciante. Deixa teu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, beleza? Deixa teu comentário, tua dúvida e vamos para cima. Deixa eu gravar um vídeo para vocês antes de gravar eu quero falar o seguinte, essa sequência de vídeo que eu gravo para vocês, ela é para ajudar vocês a ter uma visão da análise gráfica, daquilo que eu já aprendi e daquilo que eu sei que funciona, tá? Então hoje eu quero gravar um vídeo, eu poderia gravar vários assuntos aqui relacionado a scalp, a ponto, que é negação, ponto de retorno, alvo, stop, são inúmeros assuntos para a gente abordar aqui no canal. E não falta conteúdo, tá? Para postar aqui não falta, beleza? Todo dia tem uma dúvida diferente, mas que é, pode ser a dúvida de outras pessoas também, a tua dúvida. Eu sei que uns têm dúvidas sobre rompimento, outros têm dúvidas sobre os 50%. Às vezes, quem está pensando nos 50% não conseguiu entender o que é um rompimento, outros conseguem entender o que é os 50%, mas não conseguem entender o que é uma negação. Então, variedades de pessoas diferentes assistindo esses vídeos. Mas eu quero deixar aqui um vídeo para vocês a respeito do contexto, tá? Ouve-se muito falar do contexto, tá? O contexto, eu sempre repito aqui no canal, que vocês têm que analisar a movimentação do preço, tá? Então, hoje eu vou falar sobre o contexto. Fazer aqui, tipo assim, o básico, o simples, direto ao ponto, sem palavra bonita, sem enrolação, porque isso, para mim, no meu ponto de vista, faz com que vocês demorem para aprender e assimilar as coisas. É, Existem algumas mentorias que eu fiz que esse contexto, eu terminei a mentoria e não consegui entender o contexto. Não estou dizendo que é o problema no professor, eu estou dizendo que pode ser um problema em mim, de ter essa dificuldade de entender, beleza? É, por muito tempo demorei para entender o que é o contexto realmente, tá? Então hoje eu vou tentar gravar aqui direto ao ponto sobre o contexto, beleza? Então a gente vai falar sobre a importância do contexto base da análise gráfica. Sem o contexto, não tem como a gente entender o que está acontecendo no mercado. Beleza? Vamos analisar para o dia de amanhã. Antes de a gente ir pro vídeo, o que a gente tinha aqui era o quê? Era esse rompimento, a gente tinha esse rompimento, depois a gente pegou o 16 devolvendo aqui, ó, esse rompimento, tá? E aí o 17 devolveu o rompimento do 16, o 18 fez o pullback, não deu alvo na mínima, tá? Do 17. A obrigação do 19 era cair, não caiu, rompeu aqui, ó, essa máxima do 16 que foi negada pelo 17, tá? Vamos se situando aqui, vamos se situando. Quem não estiver entendendo vai ter que riscar o gráfico, tá? Aqui, ó.
teve um rompimento do 19. Aí, o que eu esperava hoje? Compra. Tá? Por quê? Por conta desse rompimento do 19 com alvo na máxima do 17, já que nós estamos trabalhando acima dos 50%, acima do último rompimento. Beleza? O mercado fez o quê? O mercado, ele devolveu o rompimento. Devolveu aqui, ó. Tá? Devolveu, fechou abaixo. O que eu vou esperar para amanhã? Eu vou esperar esse movimento de venda. Alvo nesses fundos aqui, ó. Esse é meu alvo. Lembrando que nós temos essa pernada, um pullback de 50%, tem que a probabilidade de vir para cima, tá? Eu não posso esquecer o contexto. Isso é o contexto, tá? Então, vamos lá. O que que eu vou marcar para amanhã? Vou marcar esse ponto aqui, ó. Vou marcar essa máxima, já alvo, tá? Vou marcar essa mínima do 17. E vou marcar essa máxima. Então, tenho várias marcações. O que facilita para mim é aonde vai abrir o mercado. Se o mercado abrir, se o preço abrir, entre as minhas marcações aqui, ó, fica mais fácil para me operar. Se ele abre aqui, eu entendo que ele está devolvendo essa negação para ir para o topo. Se ele abre abaixo dessa linha, olha como a posição de abertura do preço ela influencia em tudo. Se ele abre aqui abaixo, ele já abre aqui, confirmando a negação do candle 20. A probabilidade é ele testar o ponto de negação para vir para o fundo. Lembrando que eu não posso esquecer desta pernada. Beleza? Tem que estar ligado em tudo que está acontecendo. Em tudo. Diário, vamos ver no 60 que tem alguma coisa lá para gente. 60 minutos, fez um fundo triplo, foi para os 50% e parou abaixo. Vou fazer aqui esta marcação de 60 minutos. Que mais? Só. Vocês estão enxergando aqui o contexto? Vamos já entrar nesse assunto aqui. Estão enxergando aqui? Vou vindo aqui, ó. Tá vendo que esse ponto e esse ponto aqui são importantes? 50% e fundo. Fundo triplo, qual é o alvo? 50%. Da onde? Dessa pernada de baixa. Aqui. Aqui é ponto de quê? De compra? Não. Aqui é ponto de venda. Venda. Não é de compra. Por que de venda? Porque eu estou vindo de um fundo triplo com alvo no 50%. Se o preço abrir aqui em cima, vir para cá, eu vou esperar ele fazer um pullback para me comprar. Tá? Eu tenho que saber qual é o ponto de venda e o ponto de compra. Se eu não souber qual é o ponto de venda e o ponto de compra, eu vou estar comprando onde é para me vender e vendendo onde é para me comprar. Aí complica. Beleza? Gráfico de 5 minutos e é só aguardar o pregão abrir amanhã. Beleza? Vamos escolher um dia aqui para a gente estudar aqui o contexto rapidamente. Qualquer dia, 22. Tá.
Vamos lá. Base do contexto da análise gráfica. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Aquilo que você não aprende em curso, você vai aprender aqui, de grátis. Não precisa pagar mentoria. Se quiser pagar, aí complica, né, pessoal? Vamos para o contexto. O contexto é uma benção. O que é o contexto? Vamos lá, já falei para vocês. Vamos voltar do início. Vocês já vão entender o porquê eu tenho que falar sobre o contexto, o porquê vocês têm que aprender sobre o contexto. Primeiro, teoria de Down. Qual é? A teoria de Down, ela é o contexto base do mercado. Essa aqui é a base de tudo do mercado. Isso aqui, ó. O preço se movimenta em onda entre máxima e mínima e 50%. Isso aqui é o básico para quem quer operar mercado gráfico, leitura gráfica. Tem que é obrigatório saber disso. Se não sabe, se só olha para rompimento, se só olha para setup, se só olha para padrão de candle, é muito difícil você entender o que está fazendo, tá? Pode funcionar um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, tá? Setup. Mas não tem base para leitura gráfica para 5, 10, 15, 20 anos. Por quê? Porque se a pessoa sabe qual é o contexto básico da análise gráfica, então ele vai aplicar isso todos os dias e para sempre, não vai mudar. O que vai mudar é a posição e a movimentação do preço. Beleza? Então, isso aqui, ó, é o contexto base da análise gráfica. Não esqueçam nunca disso aqui. É muito simples? É, mas vocês estão vendo o que está acontecendo? Ó, eu só fiz riscar aqui, agora vamos ver aqui o que está acontecendo. O preço ele está subindo, está fazendo pullback de 50% e está rompendo máxima. Rompendo máxima, agora ficou mais forte, testando o 50% junto com o rompimento. Rompeu máxima. O que ele está fazendo? Voltando para 50%, testando o último rompimento e romper máxima. A partir do momento que o preço chega aqui e faz isso, ó, parou aqui, não rompeu, alguma coisa está errada. O que significa isso aqui para mim? Significa que ou o preço vai fazer um pullback ou ele vai reverter o movimento de alta. Voltando para o início, eu já falei isso aqui em vídeo. Vamos lá. Estou aqui, o preço está subindo, rompendo máximo. Vem, quando ele chega aqui e não rompe, o que que isso me significa para mim? Duas situações. Ou ele bateu aqui e vai fazer um pullback no 50%, ou ele vai fazer uma reversão de tendência. O que vai dizer para mim se ele vai reverter a tendência ou não é o que? É o alvo. Olha só como o contexto é importante. E onde é que é o alvo da primeira da pernada de alta? Não é o 50%? Sem gráfico, isso aqui é sem gráfico, tá? Não é o 50%? Então, se eu sei que ele chegou aqui e não conseguiu romper, eu só tenho duas alternativas: vender até os 50% ou vender até o fundo, porque ele está revertendo uma pernada de alta. Para mim saber se ele vai reverter ou não, ele tem que passar desses 50% e romper o fundo. Beleza? É isso que tem que acontecer. Isso é uma reversão de tendência, tá? O que é isso? É o contexto, a base da análise gráfica está aqui, ó, para você, de graça, aquilo que ninguém explica. Não tem palavra difícil, não tem enrolação, não tem teoria, é só isso aqui.
Parece até mentira, né? Mas é só isso. Olha isso. Vamos encontrar isso aqui no gráfico? Bora encontrar no gráfico. Ah, eu já aprendi como é que o preço se movimenta. Eu já sei o contexto base da, 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 da análise gráfica, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui 5 minutos. Olha só como é é. Olha só como é que a gente estuda. Vamos lá. Primeiro quino do dia, abril. Beleza. Eu sei o contexto. Eu sei o contexto. Qual é o contexto? Pernada de baixa. O que que eu vou esperar do próximo candle? O back e isso aqui. Não é isso? Não é isso aqui que é o contexto? Então vamos lá. Aí eu vou. Opa, peraí. Aí eu vou clicar aqui, ó. Ou, o que que ele fez? Eu tô, eu tô olhando só o gráfico o primeiro candle do dia, tá? Não vou olhar para trás aqui, senão vai atrapalhar vocês. Fez o que ele tinha que fazer? Foi na região. Vamos ver se foi na região. Foi na região, tá? Do 50%. Vou botar essa linha aqui. Pronto. E agora, o que que eu vou esperar? Vou esperar o mesmo movimento. O back para baixo. Vamos lá. Opa! O que que ele fez? Fez o pullback, mas não deu alvo na mínima do 2. Ele não tem que dar alvo na mínima do 2. Aí alguém vai perguntar. Agora vem aqui, vamos dizer aqui, uma coisa de você assimilar as coisas. Por exemplo, se você sabe que o contexto, o que é o contexto? Como o preço se movimenta. Ele se movimenta assim? Nesse caso, ele está na tendência de baixa. Nós estamos ali na tendência de baixa. Então, é isso aqui que está acontecendo. Não é isso que tem que acontecer? É o contexto. Eu já tenho uma base do contexto. Só isso aqui só é uma base para me analisar. Tá? É só a base. Não vou usar candle, rompimento, nada. É só a base. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: o porquê eu dizer que o candle, o alvo é aqui, e o candle tem que dar alvo aqui. Vocês estão entendendo por que ele tem que dar alvo aqui? Por causa disso aqui, ó. Olha para cá e olha para cá. O que que essa pernada tem que fazer? Não tem que romper mínima? Então, o candle 4 não tem que dar alvo no 2. O primeiro alvo é aqui. Por que o primeiro alvo é aqui? Porque eu sei se ele vai romper a mínima. Eu sei se ele vai chegar aqui? Não, não sei. Então, meu primeiro alvo é aqui. Por que meu primeiro alvo é aqui? Por causa do contexto. Que contexto? Movimentação padrão do preço. Eita, que vai dar um nó na cabeça de alguém aí. Mas é assim mesmo. É desse jeito, tá? Tem que estudar. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Então, por causa do contexto, eu sei que o alvo é na mínima do 2 e o 4 tem que romper mínima. Por que o 4 tem que romper mínima? Porque o 3 não deu alvo na mínima do 2 e ele fez o pullback. Ele fez essa pernada, mas não continuou. O que que o 4 é? A continuação do 3, ó. Tá vendo? Cadê a caneta? Olha só, aí o 4, o 3 fez o quê? Pullback. Era para ele ter feito isso aqui, ó. Ele não fez. Quem vai fazer isso aqui? O 4. Como que eu sei que o alvo é aqui e o 4 tem que romper a mínima? É porque eu adivinho? É porque o professor tal falou que é assim? Não, não é o professor, não é o Rafael,
Não é o melhor trader do mundo que está falando que tem que romper mínimo. Não é. É o mercado que fala isso para nós. É o mercado. Há muitos anos fala isso. Não é o trader que inventou que tem que fazer isso aqui, que o preço não. Antes de nós conhecer o mercado, o preço já fazia isso aqui, ó, esse movimento aqui, ó, tá? Então, é isso que eu tenho que entender, o contexto. Se eu digo que o alvo é aqui, não é porque eu estou inventando, porque eu sou melhor do que alguém, ou porque eu aprendi, alguém me falou que é assim, alguém me falou que é assim, me falou, mas eu fui atrás de saber por quê. Bom, ele tem que dar alvo aqui, por quê? Eu tenho que questionar por que ele tem que dar alvo aqui, por que ele tem que romper aqui. Aí eu fui estudar o contexto, teoria de Dow. Bom, ele tem que romper porque o movimento padrão do preço é esse. Simples assim. Espero que eu esteja sendo claro para vocês. É assim que a gente estuda. Aí vamos lá. Vou clicar aqui de novo. E agora? Ele fez lá o que tinha que fazer. O que que eu já espero do 5? Não é pullback e romper mínima do 4? É, então vamos lá, vamos ver. Fez? Não fez. Não fez o que tinha que fazer. Ele deu alvo na mínima do 4? Não. Então eu vou esperar um 6 romper mínima. Rompeu mínima o 6? Não rompeu mínima. Tem alguma coisa errada aí. O que que eu vou esperar do 5? Voltar para onde? Para onde que o 5 tem que voltar? Agora que é o negócio, entendeu? Eita, que essa aula até eu estou gostando. Para onde o 5 tem que voltar? Vamos voltar para onde? Para o contexto, base do contexto da análise gráfica. Eita, rapaz, que coisa boa, né? Aprender isso aqui. Ou se eu tivesse no início, alguém tivesse me ensinado isso aqui dessa maneira, tinha me encurtado aí uns 3, 4 anos. O que que eu falei da agorinha para vocês? Eu nem sabia o que está acontecendo nesse dia aqui. Eu acho que até eu estou usando o dia do replay mesmo, um dia antes aqui. Quando o preço vem e chega aqui e faz o quê? Opa, não rompeu? Olha o que aconteceu aqui. Não aconteceu essa mesma coisa? Chegou aqui, opa, não rompeu. Já vou ficar ligado. Isso significa o que para mim? Ou o preço vai voltar para os 50%, ou ele vai reverter o movimento. Se ele vai reverter o movimento, o que que eu tenho aqui, ó? Olha o contexto aqui, ó. Olha como é igual. Olha como é igual. O que vai me dizer se ele vai reverter o movimento ou não, se ele vai romper máxima. Estou no movimento de baixa. Então tem alguma coisa errada nesse candle 6 aqui, que era para ele ter rompido mínima. Por quê? De novo, porque o 6 tinha que romper mínima, para quem tem dúvida, né? E não entende o porquê. Ah, mas o Rafael falou que tem que romper. Mas por que tem que romper mínimo? Você já se perguntaram, mas por quê? O gráfico tem que fazer. Por que isso? Por que aquilo? A gente tem que questionar. Ah, isso aí é. Então, eu vou pesquisar, vou olhar os dias anteriores para ver se realmente é assim, tá? É assim que a gente faz. E aí, não rompeu. Então, o que que eu espero aqui? Eu espero o quê? Um retorno, uma movimentação contrária do movimento de baixa. Aí, eu sempre falo de novo. Esquece o que está do lado aqui, tá? Estamos olhando só o dia aqui, analisando só o dia de hoje aqui. No caso, dia anterior, antes de abrir o pregão, que eu ainda vou dar o play. Aí, no caso, eu digo assim para vocês: que ponto que a gente está aqui? Isso aqui não é um fundo? Esse ponto aqui, olha como uma coisa puxa a outra. Esse ponto aqui, eu já sei que pelo contexto, o 6 tinha que romper mínimo. Não rompeu, já está errado.
E agora? Então, o que que o 7 tem que fazer? Eu já sei que o 7 tem que fazer um movimento contrário de baixa. Por quê? Porque o 6 não rompeu mínima. Segundo o contexto, ele tinha que romper. Se ele não rompeu, o 7 faz um movimento contrário. Aí eu pergunto para vocês, por que eu falo que aqui, não sei se vocês lembram, eu digo aqui é um ponto de compra, não de venda. Lembra que eu falo para vocês? Ah, aqui eu só penso em compra. Aqui eu só compro, não vendo. Sempre eu falo isso para vocês. A mesma coisa aqui, ó. Aqui eu vou vender aqui. Ah, mas o 7 caiu. Não, não importa se o 7 cair. O que importa é que o contexto está dizendo que o 7 tem que subir. Se o 7 não subir, beleza. Mas o que eu tenho que fazer é comprar, não vender. Nunca, nunca eu vendo no fundo. Nunca. Sempre eu compro no fundo. Beleza? E aí, vamos ver o que que o 7 aconteceu. Opa, o 7 caiu. O que que o 7 fez? O 7 deu continuidade na movimentação do 6. Então ficou assim, ó. Vou desenhar aqui, ó. Ficou assim, ó. Olha aí, ó. Ficou assim, ó. O que que a gente vai esperar do 8? Queda. Não é queda? É queda. O 7 rompeu alguma máxima? Não. Não tem por que eu pensar em compra ainda, tá? Vamos lá. Isso aqui a gente só está analisando, tá? Analisando. Aí eu vou clicar de novo. Opa! Olha o que o 8 fez. O 8 fez o quê? Fez um pullback. O 8 fez um pullback. Desenhar aqui de novo. Olha isso. Tá. Fundo, pullback, fundo, pullback. O que que o 9 tem que fazer? Romper fundo. Beleza? Vamos ver. O 9 não rompeu fundo. Tem alguma coisa errada. Não tem alguma coisa errada? Tem. O que que o 10 tem que fazer? Não tem que subir? Tem que subir. Vamos lá. Não subiu. O que que o 11 tem que fazer? Descer. Desceu? Desceu. O que que o 12 tem que fazer? Cair. Caiu? Fez pullback. O que que o 13 tem que fazer? Cair e romper mínima. Rompeu? Rompeu. Vocês estão vendo? O que que aconteceu aqui? Foi o que aconteceu. Acumulação, precificou lateral. Mas como eu sabia que o 13 tinha que cair? Pela obrigação de cada candle. Agora vocês estão entendendo que existe o contexto e a obrigação de cada candle. A gente não estamos nem falando de rompimento ainda. Então, vai somando. Eu somo o contexto, depois agora eu vou alinhar o contexto com a obrigação de cada candle. Os dois andam juntos. Por quê? Para mim saber qual é a obrigação do próximo movimento do preço, eu tenho que saber o que é o contexto e como o contexto funciona. Vocês estão entendendo? Tem gente que quer saber.
o Kendo a Kendo, mas não sabe o contexto. Aí não vai entender nunca. Eu vou morrer explicando e a pessoa não vai entender, vai dizer, mas por que que eu comprei lá e o preço subiu, o preço desceu? Porque eu vendi e o preço subiu. Porque você quer aprender o Kendo a Kendo, mas não sabe o contexto. Aí fica difícil. A partir do momento que o preço começa a fazer isso aqui, ó, aí você vai para o Kendo a Kendo. Você não pode se perder. Não pode se perder. A gente tinha o quê? Um rompimento aqui, ó. Ele não tinha que romper mínima? Rompeu. Então ele fez o que tinha que fazer. Pullback, o 8 não fez o pullback? Fez o pullback. O 9 não tinha que cair? Não caiu. O 10 não tinha que subir? Não subiu. O 11 não tinha que cair? Não caiu. O 12 não tinha que subir? Não subiu. O 13 tinha que cair? Caiu? Caiu. Vocês estão vendo? É coincidência? Não é. É só você contar direito e analisar o último movimento. Como que eu vou saber o último movimento, Rafael? Esse que é o problema. Como que eu vou saber o último movimento? Pelo contexto, abençoado. É o contexto que vai dizer qual é o último movimento. Qual é o último movimento aqui? Vai ter que entrar na cabeça de vocês isso aqui, hein? Qual é o último movimento? Não é um fundo? É um fundo. É por aqui que eu vou saber qual é a obrigação do próximo candle. Pelo contexto. Se eu não sei o contexto, eu não sei qual é a obrigação do próximo candle. Se eu não sei a obrigação do próximo candle, eu vou entrar no ponto errado. Eu vou achar que o preço vai subir e o preço vai cair. Vamos lá. Caiu, fez o pullback, caiu. O que que eu espero do... Peraí, deixa eu ver se eu consigo movimentar aqui sem aparecer o dia anterior. Opa, pronto. Lá, aqui. Rompeu. E agora? O que que a gente vai esperar? Pullback e rompimento de mínima. Fez? Não fez. 14 não rompeu mínima. Mas não deu alvo na mínima do 13. O que que o 15 tem que fazer? Ainda assim, o 15 tem que cair. Caiu? Não caiu. Ele subiu. Agora, o que que eu tenho aqui? O contexto. Vou para o contexto. Bora para o contexto. Eu venho, pernada. Vou desenhando aqui as pernadas. Tá? Back, fundo, topinho, fundo, topinho. Olha como o topo vai caindo aqui, ó. Né? As shorts, ou linha de tendência. Aí eu tenho fundo aqui, ó. Para continuar o movimento de baixo, tem que acontecer o quê? Rompimento de fundo. Rompeu, mínima. Rompeu, 13. Aí o 14 fez o quê? O back. Aí o 15 era para quê? Romper, mínima. Não rompeu mínima, tem alguma coisa errada. Ou é início de reversão de tendência, ou é um pullback no movimento maior. O que que o 15 fez? Rompeu o máximo anterior e rompeu o topo. Tenho aqui, ó, tenho um topo, dois topos e três topos. Rompeu. O que que eu vou esperar do 16? Pullback, rompimento de máxima, se é que ele vai reverter o movimento, tá? Nem vou colocar Fibonacci aí, nem vou até tirar essa Fibonacci daqui, porque senão vai complicar. Uma coisa de cada vez. Opa! O que que ele fez? Pullback e deu alvo na máxima do 15. E agora, o que que eu espero do 17? Queda. Eu não olhei esse dia aqui, tá? Às vezes a gente parece até que. Ah, mas o Rafael já olhou.
Gente, vocês têm que parar com isso. Eu vou dizer que talvez eu pareça que eu vou ser um pouco ignorante, mas não é, entendeu? Dizer para vocês, eu não estou preocupado se você está acreditando em mim ou não. Eu não estou preocupado com isso, não. Eu não estou nem aí se você está acreditando, se eu já vi o dia ou não. Não estou nem aí, nem um pingo preocupado. Por quê? Porque eu estou fazendo isso aqui para ajudar vocês. Se vocês acreditar ou não, para mim não vai fazer diferença. Eu já aprendi isso aqui. Vocês estão entendendo? Eu digo isso por quê? Porque sempre tem alguém que vai lá comentar porque ele já sabia o dia e tal, beleza. Isso aí não vai influenciar nada para mim. Nada. O que eu quero de vocês é que vocês estudem. Eu poderia estar vendendo isso aqui para vocês. Nem em mentoria me ensinaram dessa maneira. Eu resumi tudo que eu postei no canal foi resumido ao máximo, o mais simples possível para vocês entenderem. Vocês podem acompanhar canal de outros traders que são ótimos, são bons demais. Mas eu que já conheço, eu fico, às vezes eu olho o cara explicando uma coisa e fico pensando, eu já sei o que ele quer falar, mas ele faz um rodeio tão grande que o camarada, ele não entende nada e acaba desistindo, porque ele acha complicado. Então, mais fácil do que isso aqui é difícil, tá? Então, entenda uma coisa, eu fui contando cada um aqui, ó. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês que querem se adiantar nas coisas. Rafael, o rompimento, o pullback, não era para subir o 17. Não tem gente que é adiantado assim? Olha o que o contexto faz. O que manda é o contexto, esquece a FIBO. Se eu boto uma FIBO aqui, eu ia pensar em compra no 17. Vocês estão entendendo como é que funciona a coisa? É uma coisa de cada vez. É por isso que eu não posso chegar aqui e postar um conteúdo, quer dizer, até posso, né? Postar um conteúdo lá, eu operando, beleza. O cara não vai entender nada, ele vai querer fazer o que eu estou fazendo, mas não adianta ele fazer, você querer fazer o que eu estou fazendo, se você não sabe o porquê eu entrei ali, o porquê eu pensei em compra, o porquê eu pensei em venda. Você não vai adiantar de nada, de nada, de nada. Então, esse conteúdo que eu estou colocando aqui é muito valioso, vocês não têm ideia. Porque se vocês entenderem isso daqui, meu amigo, as outras coisas são detalhes, detalhes, tá? Mas eu estou fazendo especialmente para você aprender. Isso aqui é para você aprender. Não é para você vir aqui criticar, resmungar, falar que já sabe. Não vai fazer diferença para mim de nada. O que você tem que fazer é o seguinte: é assistir esse vídeo, pegar a tela do teu computador, abrir e fazer milhares de replays. É isso que você vai ter que fazer. Se você quiser aprender. Se você não quiser aprender, eu não posso fazer nada, tá? Mas é dessa maneira que funciona. Contexto. Vocês têm que aprender o contexto. Depois, o candle. A candle, a obrigação de cada um. Sem o contexto, vocês não vão conseguir ver nada. Beleza? Esquece rompimento, esquece Fibonacci, esquece gatilho, esquece scalp, esquece tudo. Esquece que vai ganhar dinheiro do mercado, esquece que vai ficar rico, esquece. Contexto. É aí que isso que vocês têm que botar na cabeça, é contexto. Esquece clicar, esquece operar amanhã, esquece. Vão estudar o contexto. É isso que vocês têm que fazer. Estuda aí uns 6 meses de contexto, depois vocês vão para o mercado. Aí eu quero é ver. Na hora que vocês bater o olho na movimentação do preço, eu duvido se vocês não vão ter uma noção para onde o movimento, para onde o preço vai. Não é adivinhação, é análise gráfica, tá? Então, obrigação do 17, tinha que romper. Não rompeu? Rompeu.
que eu espero do 18? Né? O mesmo movimento, não muda nada. Agora, qual é o problema? O problema é que a gente, quando chega aqui, ó, a gente trava, porque a gente quer isso aqui perfeito. Ó. Esse é o problema. A gente quer perfeitinho. Aqui não vai ser perfeitinho. É por isso que você tem que fazer o replay, porque você vai ter noção aqui, ó. Noção, tá? Eu não estou nem falando do movimento micro, porque dentro desse movimento de, de, de pullback, de contexto, existe o contexto macro, o contexto micro, que é outra situação. É difícil? Não, só basta você saber um contexto. Se você sabe ler o contexto, você vai ler o contexto dentro dos outros tempos gráficos, macro e micro, tá? Mas isso é outra situação. Beleza? Vamos lá, 17. O que que o 18 tem que fazer pelo contexto? O 18 tem que cair, fazer pullback e cair. Fez? Não fez. O que que eu vou esperar do 19? O que que influencia eu saber o próximo movimento do preço? Tudo é o contexto, é por isso que eu digo para vocês. Se eu sei que o próximo movimento tem que fazer isso aqui, ó, por que eu não vendo no 18? Se eu sei o contexto, eu vendo no 18. Se eu sei o contexto, eu sei onde é o primeiro alvo, mínima. Ele já não deu? Por que aqui eu não pensaria mais em compra? Porque ele já deu alvo. Onde é o alvo? Mínima do 17. Por que a mínima do 17? Porque o contexto diz que ele tem que romper mínima. Se ele não rompe mínima, alguma coisa está errada. Ou ele vai reverter o movimento, ou ele vai fazer um pullback. Não é para vocês esquecer. Se você esquecer, assiste 1 milhão de vezes o que eu estou falando aqui. 19. 19 tem que fazer o quê? Voltar. Ou fazer um pullback, ou reverter a tendência ou romper máxima. Por isso que olha o contexto aí, me dando compra. Eita, para quem é scalp, depois que aprende isso aqui, meu amigo. Ó, como que eu sabia que o 19 tinha que subir? Pelo contexto. 18 não tinha que romper mínimo? Tinha. Mas só que ele deu o alvo. Eu tenho um alvo aqui. Diferença, olha a diferença. Por que aqui, ó? Porque aqui, diferença aqui, eu vou explicar para vocês. Desce aqui para esse movimento. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Qual é a diferença desses dois movimentos aqui? Ó, desse para esse. Tem diferença? Tem diferença. Por que eu esperei o 15 cair? Por que eu esperei o 15 cair? Porque o 14 não tinha que romper mínima? Tinha. Só que ele não deu alvo. Então, ainda assim, eu esperaria venda no 15. Agora, aqui não. Aqui, o 18 tinha que romper mínima. Se o 18 fecha aqui, eu ainda continuaria pensando em venda no 19. Como o 18 já testou a mínima 17, foi lá, rompeu e voltou e fechou acima, 19, se eu era abrir testando para baixo, eu compraria com alvo na máxima. Simples assim. Lembrando, pullback. Viu aqui, ó? Pullback. Lembra do início que eu falei? Se o preço. Vocês vão enjoar eu aqui. Se o preço vem descendo, chegou aqui e não rompeu, ou reversão de tendência ou um pullback de 50%. Olha o que aconteceu aqui. Eu não estou inventando nada, é o preço que faz assim. É assim que faz. Hoje eu ouvi um comentário falando assim, eu não lembro quem foi que falou lá no grupo do Telegram, falou o seguinte: tomara que eu esteja estudando a coisa certa. Eu sei o que é isso, porque a gente fica com medo de estar aprendendo o errado.
Como saber se o que eu estou estudando está certo ou errado? Replay, meu filho. Gráfico para trás. Não tem replay? Faz isso aqui, ó, gráfico parado. Olha a movimentação do preço, se é assim que funciona ou não. É simples. Beleza? E agora? Bom, ele reverteu? Não. Rompeu máxima? Não. Eu vou esperar venda do 20. Olha o 20 dando venda aí. Eita, rapaz. Eu tinha ganhado um dinheirinho aí. Venda no 20. O 20 deu venda. Mas ele fez o quê? Não rompeu mínima. O que que eu espero do 21? Compra. E assim a gente vai o dia inteiro. O 21 deu compra? Não deu compra. Eu vou passar esse detalhe aqui, porque senão vocês não vão entender o contexto. Tá? Rafael 21 não tinha que dar compra? Tinha, mas vocês lembram que eu falo para vocês que é importantíssimo saber aonde o preço abre? Olha onde é que foi que o 21 abriu. Rompendo a mínima que o 20 tinha que romper. O 21 abriu aqui abaixo. Ou, a princípio, né? A princípio que é gráfico parado, tá? Mas olha o que aconteceu aqui, ó. Abaixo. Abaixo, rompendo a mínima que o 21 tinha que romper. Então aqui é isso aqui, ó. O back e quem fez o rompimento? 21. Deixa eu limpar aqui para ficar bem claro aqui. Isso aqui não é um fundo? Isso aqui não é um fundo? Fundo, fundo, fundo. Espera esse movimento. Vocês têm que desenhar isso aqui, ó, senão vocês não vão conseguir enxergar. Não adianta assistir só esse vídeo aqui e não ir para a tela, tá? Vocês têm que fazer esse exercício aqui. É assim que estuda, tá? Não estou fazendo replay, não estou no mercado ao vivo. Para quê? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Ah, para quem está todo dia no gráfico tentando aprender no mercado ao vivo, faz aqui, ó, isso aqui, ó, antes, um dia antes. Tudo aqui, gráfico parado, tá? 22 tinha que cair, não caiu, caiu. 23 tem que cair, não tem para onde correr, tá? Rompeu o mínimo, foi, rompeu o mínimo. Opa! E agora? Rompeu, negou a mínima e rompeu máxima. Desenhar de novo aqui. Dúvida? Tenho dúvida? Beleza, eu vou desenhar lá. Ó. Pontinho importante, fundo importante bem aqui, deixa bem certinho. Olha como as coisas vão somando aqui, ó. Você já sabe o que é isso aqui, né? Mas não vou nem tocar no assunto. Isso aqui é só pro back. Então você já sabe. Aí rompeu mínima, que não fundo, foi mínimo. Ó, você já sabe o que é isso aqui, ó. Aí rompeu mínima, tem o mínimo aqui, rompeu. Aí, o que acontece? Rompeu máxima e negou a mínima. O que que eu espero do 24? Alta. É muito detalhe, tá? É muito detalhe. Olha aí. Como é que pode dar certinho com o que eu estou falando? Eu estou dizendo isso aqui para vocês. Quando eu vou estudar, eu fico impressionado. Às vezes dá errado, dá errado. Quando dá errado, eu vou analisar o porquê. Falta arrancar os cabelos para descobrir o porquê, mas eu tenho que descobrir por quê, tá?
não fez o movimento que tinha que fazer e tal. Hoje também teve um abençoado aí que mandou mensagem para mim, não lembro o nome dele, perguntando as análises e tal, tudinho, para me dar uma analisada nas entradas dele. Qual foi o erro dele? Contexto. Não soube analisar o contexto, não soube é, contar a obrigação de cada queno, e aí acabou vendendo onde era para comprar e comprou onde era para vender, tá? Então, acontece. Por quê? Porque a gente tem que primeiro aprender o quê? O contexto, não é ir para o gráfico direto, não é botar dinheiro na corretora, é primeiro aprender. Primeiro a gente aprende sem pressa. Não adianta ter pressa no mercado, não adianta, porque não vai adiantar de nada. Alguém me perguntou uma vez, Rafael, o que eu faço? Eu não aguento mais pegar stop. O que eu faço para parar de pegar stop? É simples, é muito simples. Para de operar em conta real, abençoado. Para de perder o dinheiro. Por que coloca o dinheiro dentro da corretora se tu não sabe operar ainda? A gente tem que entender o seguinte, a gente só vai viver desse mercado se a gente souber o que está fazendo. Não adianta. Ah, então não vou mais operar em conta real. Depende de cada um, entendeu? Cada um tem uma cabeça. Você não é obrigado a pensar do jeito que eu penso. Quer ir para conta real? Passa uma semana no simulador corrigindo as tuas falhas. Vai para uma semana para conta real, vê como é que você saiu. Saiu a primeira semana positivo, volta para o simulador. Não vai achar que na outra semana tu já sabe de tudo, não. Volta para o simulador, corrige mais alguma coisinha, uma semana no simulador, uma semana na conta real. Eu não concordo com isso, mas é uma opção, tá? É uma opção. Mas o único meio de travar os do stop é não ir mais para a conta real, fica no simulador, não tem por que estar perdendo dinheiro. Beleza? Qual é o próximo movimento do 25? Não é alto, vamos ver se foi alto. Não foi alto. Aí, o que que o contexto está me dizendo? O contexto está me dizendo que ele deu, fez o pullback, chegou lá, alguma coisa aconteceu de errado. Rompeu o quê? Mínima. Além de negar a máxima, rompeu mínima. A única coisa que eu vou esperar do 24, ou do 26 é isso aqui, ó. Agora ele tem que romper essas mínimas aqui, ó. O 26. Por que tem que romper? Vocês vão se chatear comigo. Porque, por causa do contexto. É o contexto que manda em tudo. Olha aí, deu alvo aqui, ó. Ai, movimentou aqui. Aí não pode, né? Deu alvo na mínima. E agora, o que que eu vou fazer? Se ele deu alvo, eu espero que alta do 27. 27 deu alta? Não, não deu alta. O que que o 27 fez? Vamos lá. Deu alvo nos fundos. Alguma coisa está errada, não está aqui? O que que eu vou esperar aqui? 28 alta. Que, de preferência que ele rompe máximo. E assim a gente vai o dia estudando, tá? Esse dia aqui. Não rompeu, não fez o que tinha que fazer, tá? Não fez o que tinha que fazer. Rompeu mínima, beleza? E agora, o que que eu vou fazer? Vou esperar o movimento de baixa. 29 tem que fazer o quê? Cair. Não caiu, não deu alvo na mínima. Lembra que eu falei para vocês? Então, o 30 ainda espero queda. Ou, olha como que é impressionante isso aqui. É, é por isso que muitas das vezes alguns dizem assim: ah, mas tu não bateu no primeiro toque lá dos 50%.
Entendeu? Bom, se esse candle aqui já fez o que tinha que fazer, só que não deu alvo de rompimento, eu ainda espero 30 romper. Aí vem aquela somatória que a gente vai somar os detalhes, que é rompimento, candle do pullback, né, que assim a gente chama, né, confirmação de rompimento e assim vai. É aquilo tudo que vocês já sabem. Mas não adianta saber disso se não souber o contexto. Senão vocês não vão entender nada. Me escuta o que eu estou dizendo. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Eu acho que nem vai dar mais para mim postar o replay, que vai fazer o replay ao vivo já. Fazer um replayzinho aqui, mas vai ficar só esse videozinho aqui e amanhã eu gravo outro vídeo, a gente praticando o contexto com o replay rodando. Beleza? Mas esse vídeo aqui é importantíssimo. Assistam ele, só esse tantinho que eu fiz aqui, vocês vão fazer isso aqui, ó, vários dias para trás. Vai pegar um dia aqui, ó, volta tudinho sem olhar, pronto, escolhe um dia, aí bota aqui e vai apertando a setinha aqui, ó, pro lado. Ó, vai somando e vai embora. Vai fazendo. Entendeu? É assim que vocês vão estudar. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês. Deixa o like, compartilha e deixa o teu comentário aí, beleza? Valeu, vamos para cima e não desistam. Não desistam desse mercado. Se você desistir, você não vai viver do mercado. Você já sabe disso. Ah, é complicado, mas não é impossível. Não é impossível. Se fosse impossível, eu não estaria aqui. Beleza? Valeu!